Não é justo o que estão fazendo com a gente, comigo e com meu irmão. Pelo menos deveriam nos respeitar. E a TVI está dizendo coisas a nosso respeito que não são verdadeiros. Os relatos são de Luiz e Vera, 2 jovens irmãos que tiveram seus nomes e suas vidas devassadas publicamente pela emissora de televisão TVI, que afirma ter descoberto um mirabolante e inimaginável plano de fraude em processos de adoção em Portugal. Um lar ilegal a quem as mães desesperadas confiaram os seus filhos ainda pequenos e de onde foram levados. Uma trama digna de Hollywood que teria ocorrido 20 anos atrás, mas que é bem difícil de acreditar. Para sustentar a tese de suas 10 longas reportagens, a TVI não poupou esforços para, sem autorização, expor a identidade de jovens adotados e seus pais adotivos. Um crime, segundo o direito à vida privada, previsto no Código Penal da Constituição Portuguesa. Além disso, a empresa é acusada de omitir maldosamente dados importantes e divulgar informações contraditórias, calúnias e mentiras, que viraram até piada nas redes sociais. As acusações feitas pela TVI se encaixam no perfil das supostas notícias que se espalham rapidamente pelas redes sociais, sem verificação dos fatos. Elas não possuem provas ou documentos e fogem do rigor jornalístico. São as chamadas fake news. Isso é uma vergonha. O alvo descarado da TVI é a família do bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus. A série de reportagens defende a absurda tese de que a Universal estaria por trás de uma verdadeira rede internacional de tráfico de crianças portuguesas. Estão dizendo que nós fomos raptados pela cúpula da Igreja Universal, mas nós não fomos raptados. E pelo contrário, nós fomos adotados de uma forma legal. Segundo a campanha da emissora, a trama de telenovela funcionava assim. As crianças eram retiradas das mãos das mães biológicas e levadas a um abrigo ilegal administrado pela Universal. No abrigo, bispos da igreja escolhiam as melhores crianças e levavam embora para o exterior, com o apoio de testas de ferro e a leniência de autoridades portuguesas. Um roteiro de ficção muito bom, mas um trabalho de jornalismo frágil, sem consistência e irresponsável. Isso é uma vergonha. Um lar ilegal criado e financiado pela própria Igreja em Lisboa. Ao contrário do que acusa a TVI, o abrigo chamado Lar Universal não foi o guardião legal das crianças. O guardião era o Estado português, como mostram os documentos. Os menores foram confiados provisoriamente aos cuidados e guarda do CRSS de Lisboa. Que em Portugal existem 3 entidades de credibilidade, que é a Santa Casa de Misericórdia, Tribunal e Família de Lisboa e a Segurança Social. E esses 3 entidades autorizaram a nossa adoção. Fizeram uma reportagem sem abordar esses 3 e sem verificar tais processos. Isso é uma vergonha. Quem determinou que a guarda das crianças fosse exercida pelo Estado foi o primeiro juízo do Tribunal de Menores de Lisboa, que tão pouco foi ouvido pela reportagem. A própria TVI informa que não consultou os processos de adoção de vários personagens dessa série, incluindo os de Luiz e Vera. Os 2 foram adotados legalmente. A indignação de Vera e Luiz tem origem na ausência de documentos que comprovem qualquer ilegalidade no processo de adoção. Os irmãos ainda questionam a isenção da emissora e dizem que não foram procurados para dar a própria versão dos fatos. Nós queremos dizer ao TVI que não é justo, de forma nenhuma é justo o que eles estão fazendo conosco. E queremos um direito de resposta a vocês. Foi a própria Santa Casa quem requereu a guarda dos menores. O Ministério Público foi citado, a família notificada e não houve nenhuma contestação. Os motivos para a retirada da guarda foram que os pais eram toxicodependentes e abandonaram os filhos com uma conhecida. No relatório da assistente social enviado à Justiça, consta que eles moravam em um lugar sujo, sem eletricidade e não recebiam os mínimos cuidados de saúde e alimentação.
A TVI afirma que a mãe foi impedida de ver os filhos, mas, na verdade, ela tinha autorização para visitá-los. Porém, segundo a Justiça, ela nunca apareceu no lar. Outra mentira da TVI foi a viagem dos menores para os Estados Unidos, que teria ocorrido de maneira ilegal. Esta certidão do Tribunal de Menores de Lisboa autorizou a emissão de passaporte e visto para os menores viajarem para o exterior. A TVI justifica esse tal tráfico de crianças com uma suposta ordem extrema da direção da igreja para que bispos e pastores não tivessem filhos biológicos, o que os impediriam de ter uma vida totalmente dedicada à missão espiritual. O roteiro fantasioso não resiste a uma simples pesquisa sobre a vida dos pregadores da igreja. Gilmar Luiz da Silva é pastor na Universal há 30 anos. Esta é a filha biológica dele, que nasceu em Lisboa e tem 25 anos, a mesma idade de Vera. Nós, pastores, não somos obrigados a não ter filhos, porque eu tenho uma filha. A minha filha, ela tem 25 anos, é uma filha biológica. Na Igreja Universal, os pastores não são obrigados a fazer vasectomia. Esse é só um exemplo entre milhares em todo o planeta. Além dos erros primários de apuração e do tom fantasioso, a TVI escondeu do público, de forma caluniosa, alguns vícios de origem da matéria. A emissora usou como principal fonte de informação Alfredo Paulo Filho, um ex-bispo da Universal que deixou a igreja em 2013 devido a uma série de problemas envolvendo sua conduta moral. Desde então, movido por interesses financeiros, ele move uma repetitiva e vazia campanha de difamação contra a Universal. Aqui no Brasil, Alfredo Paulo Filho já foi julgado e condenado a indenizar a Universal. O ex-bispo, que responde a outros 150 processos, teve os bens bloqueados e o passaporte apreendido a pedido da Justiça brasileira. A suspeição não recai apenas sobre Alfredo. A TVI, emissora que exibe a série de fake news, foi fundada por entidades ligadas à Igreja Católica. E a forma com que a empresa apresenta a reportagem contra a Universal e a família do bispo Edir Macedo dá a impressão de que adotaram, além de tudo, uma postura de intolerância e perseguição religiosa. Agora vai conhecer o segredo dos deuses. Isso é uma vergonha. Uma outra razão para a conduta da emissora pode estar na grave e irreversível crise financeira que sua proprietária enfrenta, tendo que negociar a venda da empresa para outro grupo estrangeiro, o Altice. A perseguição fica ainda mais evidente quando a TVI omite em sua longa série que a Igreja Universal é uma instituição oficialmente estabelecida em várias partes do mundo. We came here to put an end to your suffering. E reconhecida por órgãos internacionais pela seriedade do seu trabalho espiritual e social. Grande parte com foco em ações que transformam para melhor a vida de crianças de todas as etnias em várias partes do mundo. Só este projeto no Nordeste brasileiro, a Fazenda Nova Canaã, transformou a vida de milhares de famílias nos últimos 16 anos. Com o apoio da Universal, milhares de crianças têm diariamente suas esperanças renovadas por um dos mais bem-sucedidos projetos sociais do país. Esse é apenas um dos muitos projetos com atendimentos a crianças. Eu consegui concluir meu curso de música. Entre eles, a Rede Escola Bíblica Infantil, escola para menores com síndrome de Down, serviço solidário com doações a orfanatos e lares de desabrigados, atendimento diário a casas de recuperação de menores infratores e tantos outros. Em nota oficial, a Igreja Universal declarou que pretende processar a TVI e todos os envolvidos em mais essa cruel e vergonhosa campanha difamatória. Essa conduta não poderá passar impune e será devidamente julgada no foro próprio, pelos órgãos judiciais competentes, nos quais Alfredo Paulo Filho será certamente, e uma vez mais, condenado. Luiz e Vera também prometem buscar na justiça as reparações pelos danos que sofreram pela série de denúncias. Eu vou exigir o meu direito por me sentir lesada e desde já eu proíbo, eu e meu irmão,
que a minha imagem e o meu nome seja divulgado na TV ou em qualquer outro meio social. A emissora usou como principal fonte de informação Alfredo Paulo Filho, um ex-bispo da Universal, que deixou a igreja em 2013 devido a uma série de problemas envolvendo sua conduta moral. Tô chegando e é difícil, pode parar com